que é simbólica a revolução de que as pessoas querem ter acesso à informação e à comunicação. É dar para as pessoas a possibilidade de se pronunciarem publicamente para uma massa grande de gente. Quando antes dessa internet 2.0, você tinha um garoto fazendo seu videozinho em casa, se tornando famoso. A gente viu isso no mundo, a gente viu isso no Brasil. A possibilidade que a internet trouxe de tirar as pessoas no anonimato, ela é viciante. Então não existe nenhuma dúvida que a internet mudou a sociedade. Mudou a forma que as pessoas se relacionam, mudou a forma que as empresas se relacionam. Troca de informação, de criação de novos produtos. O poder de decisão de compra nunca teve com os consumidores. Hoje migrou. O consumidor vive num mundo de comunicação 360 hoje. De 2007 para cá, nós vimos empresas de internet começando a ter um valuation alto, e por motivos corretos, não pelos motivos que existiam lá atrás, no começo da internet, uma época inflada de bolha de muita expectativa, mas agora empresas realmente entregando resultado. Isso trouxe um amadurecimento para o mercado, não só para o mercado de venture capital, empresas recebendo investimento, mas principalmente para o mercado de publicidade e de e-commerce. Estão surgindo espaços, estão sendo ocupados espaços e outros espaços estão sumindo. É como se o mar tivesse derretido mesmo e a Terra tivesse mudando de configuração. Momento de mudança. O quanto tempo é investido, eu nem gosto da palavra gasta, mas é investido pelo consumidor no digital e quanto tempo é gasto nas outras mídias, é totalmente desproporcional ao investimento. Então acho que aí mostra, no fundo, muita oportunidade. Oportunidade para os veículos de criarem ferramentas interessantes para capturar essa atenção e oportunidade, obviamente, para os anunciantes de estarem investindo melhor e tendo melhores resultados. Crescimento de audiência em negócios e tudo, com certeza está aí e vai continuar, mas eu acho que o investimento na internet como meio publicitário vai continuar crescendo bastante. Que antigamente era o mundo do telefone e o mundo da televisão, agora eles são um só, né? Porque você, através dos mesmos devices, você tanto lida com informação e entretenimento, quanto você lida com os seus amigos, as pessoas que te cercam, as pessoas próximas, as pessoas da família, enfim, as pessoas com quem você quer falar. As empresas de comunicação, elas mudaram de forma. Aquilo que a gente via como meios isolados passaram a ser um único meio dentro de uma única plataforma. Pode ver TV na internet, você pode ouvir rádio, você tem anúncios. Então ela é muito mais uma plataforma do que um meio em si. As TVs conectadas, por exemplo, também é uma nova fronteira de conexão. Então, cada vez mais a gente vai ter telas conectadas à internet e o pensamento digital vai ter que ser muito mais complexo. Fundamentalmente, a gente está falando de uma nova forma de relacionamento. A gente teve esse fenômeno das redes sociais. Em 2007, especificamente, a gente já tinha o Orkut do Brasil como liderança mundial. E a gente tinha o comecinho de um Facebook aqui na América Latina. Naquele momento, o Orkut tinha por volta de 60% de penetração, o Facebook 2% de alcance na população. E hoje a gente já tem um fenômeno bastante diferente, né? Mas isso sem perder a novidade que foi o Twitter de uns 2 anos para cá. Os meus primeiros meses no Twitter foi uma coisa assim avassaladora de informação, onde eu percebi que eu não sabia um monte de coisas, e isso, a partir do momento que você seleciona pessoas como filtros, né? Eu consegui obter informações muito mais rápido do que eu tinha antes, né? Todo mundo publica, dá opinião, todo mundo assiste o que está acontecendo nessa interação. Suas fontes de informação não são mais só
determinados veículos em determinados horários. São o que as pessoas falam e, principalmente, os links que as pessoas apontam como fontes confiáveis para a sua informação. Quem decide se aquilo é bom ou se aquilo é ruim é quem vê e compartilha, né? Então acho que a gente já tem um cenário de consumo de conteúdo totalmente novo. As ferramentas de blog ficaram mais fáceis, as pessoas passaram a fazer seus blogs, os blogs deixaram de ser seus diarinhos pessoais e passaram a ter mais conteúdo. Então hoje você tem aqui no Brasil blogueiros com mais audiência do que algumas mídias tradicionais que foram para a internet, né? E na internet essas mídias não têm tanta audiência quanto alguns blogueiros, né? A digitalização das redes sociais tirou das empresas o monopólio exclusivo de falarem sobre suas marcas. Para uma empresa, uma marca não é mais hoje apenas aquilo que ela fala sobre ela, mas é o que as pessoas conversam sobre essa empresa nas suas redes sociais digitais. O consumidor ele mudou completamente o seu comportamento, né? Antigamente ele era um consumidor mais passivo, que as coisas iam até ele, eram ofertadas, e aí então ele dava o passo em direção às coisas. Agora é como se você aproximasse a mensagem da marca, o conhecimento da marca, do instante da transação. A capacidade que a tecnologia nos dá de realmente posicionar uma mídia de acordo com o perfil do consumidor, ou posicionar uma mídia dentro de um conteúdo específico, de mudar essa publicidade se ela realmente não está sendo bem aceita dentro daquele demográfico. Isso é tão único na internet, essa relevância tão importante que a gente tem, assim, a gente está totalmente acostumado com isso. Você pode achar seu público. Não é só pensando em reach sabe, pensando nos maiores portais e o homepage e daí durante um mês você consegue alcançar 90% do público, né? É o internet, tudo está sendo medido, tem muitas ferramentas disponíveis para realmente ir atrás do público certo. E utilizando o que é a relevância, porque como ela não tem mais tempo para ver todo esse cenário, você tem que ser relevante em cada vez que ela está em contato com você. A opinião do consumidor vale muito mais, talvez, do que valia antes. A gente tem um poder muito grande. Você vê uma série de iniciativas aí sendo feitas nas redes sociais em relação tanto a elogios quanto críticas de produtos e serviços, etc. Então, realmente, a dinâmica mudou, né? É transparência acima de tudo. Acho que qualquer empresa que está disposta a anunciar na internet ou se colocar na internet como um prestador de serviço, ela tem que ser transparente. Antigamente se falava, os computadores eles vão ter hard disk, não vai ter hard disk. Então aí os tablets, que saíram do paradigma computador, né? Os tablets serão um grande device popular, né? Quanto mais baratos ficarem, e o tablet tem uma experiência mais avançada do que a experiência de uso do computador. O iPhone e depois o iPad, com certeza mudou bastante o nível de consumo de conteúdo na internet e agora existem muitos estudos falando que pessoas assistem televisão mexendo com o iPad ao mesmo tempo. Então ainda mais oportunidades para alcançar o seu consumidor. Talvez simultaneamente via televisão e também um banner numa página no iPad. E também a questão da mobilidade, que eu acho que vem com uma força cada vez maior, porque ela exige uma maior velocidade de resposta das empresas. Não é só você conversar com as outras pessoas quando você está mobile, isso é óbvio, né? Mas você, por exemplo, transformar objetos em coisas mobile. Então, se eu dou um like, por exemplo, usando um QR Code, escaneando num tênis ou numa comida, que eu vou no Foursquare e digo que aquela comida tá bacana, você está socializando tudo. Social, local e mobile. Resume muito bem o que vai acontecer, ou seja, as pessoas interagindo entre si sem um elo central, a relevância de aonde você está, seja para receber uma oferta, para saber quem está perto de você, o que está acontecendo.
e a plataforma móvel, que é aquela conveniência, né? O celular, seja qual for o seu equipamento, ele é uma extensão do seu corpo cada vez mais. O mesmo conteúdo contextualizado e localizado vai ter significância diferentes. Então, o formato, na verdade, ou os formatos, na verdade, acabam sendo menos importantes, na minha visão, do que o entendimento de contexto e localização quando a gente fala de publicidade no ambiente móvel. A outra coisa que eu acho que vai continuar crescendo e mudando de cara, que sinceramente dentro do mercado de internet a gente olha pouco como investimento publicitário, mas deveria, é a parte de game. O fenômeno dos games é um fenômeno inigualável, as pessoas são realmente viciadas naquilo. Se você parar para pensar que qualquer jogo, seja social ou não, acaba tendo uma aderência muito grande ao mercado brasileiro, é muito estranho você não ver uma startup brasileira focada em jogos. O YouTube é o segundo ambiente se você pensar em buscadores. O primeiro é o Google, o segundo é o YouTube. O vídeo online é uma tendência que veio de 2 anos para cá, que está crescendo com uma velocidade enorme. A gente tem um serviço hoje de medição de vídeo online baseado em tag, então a gente consegue olhar isso e comparar com os nossos dados de audiência e é fenomenal o crescimento e também o resultado. Às vezes as pessoas dizem assim, o comercial vai morrer. Não, o comercial não vai morrer, o comercial ele vai se transformar, ele vai se aprimorar, ele talvez deixe de ter só 30 segundos, mas a linguagem do vídeo é uma linguagem fundamental, ela vai para a internet, ele terá um valor enorme sempre. Então a gente está vivendo um momento onde a gente tem muita tecnologia, a gente tem muita possibilidade, mas nem todo mundo ainda sabe utilizar. É o que acontece nos processos de revolução. Então a gente está vivendo uma revolução, como várias outras aconteceram na história, e as pessoas estão aprendendo a lidar com isso. O acesso à informação faz com que, obviamente, as pessoas possam lutar por algo melhor. Então as pessoas tomaram a internet para se manifestar. Os agentes da mudança são as pessoas, mas elas vão se valer disso para se informar, para obter transparência e fazer o que elas efetivamente querem. Então hoje, para você atuar nesse cenário altamente tecnológico, o que você precisa? Entender da essência da humanidade. If you are very technologically minded, are there ways that despite the government's actions you can still get online? The importance of having a strong media presence is unquestionable. And if we're not getting it from the mainstream media outlets, then we got to do what we just did and create it ourselves. This is an extremely wealthy part of say the banana. The Kindle Fire will only cost $199. Then credit, and now all consumers will need is a smartphone.